Tivemos o debate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump pelas eleições presidenciais americanas. Professora Denilde, houve um vencedor ou houve um empate? Qual a opinião da senhora a respeito disso? Olha, houve uma vencedora. A Kamala surpreendeu no debate, conseguiu deixar o Trump irritado, conseguiu fazer o que se esperava também dela, que é se apresentar para o eleitor americano, e conseguir ir além dos eleitores que já a conhecem. E ela não caiu em armadilhas que normalmente se cai quando se debate com o Trump. Então, demonstrou aí que ela se preparou muito bem e o resultado foi que ela conseguiu demonstrar muito mais calma, tranquilidade durante o debate do que o próprio Trump, que se sentiu acuado em alguns temas e que demonstrou aí muito mais irritação ao longo de todo o debate. Professora, a senhora já meio que adiantou, mas eu vou fazer Existe um ponto, ou alguns pontos, nos quais Kamala Harris se saiu melhor e talvez alguns que ela não tenha se saído tão bem? Sim, ela saiu bem quando ela falou sobre a questão relacionada a direitos reprodutivos, os temas em que ela tem maior conexão, na questão, falou com o eleitor feminino muito bem, mas foi muito invasiva na discussão sobre a questão de Israel-Palestina, e da questão sobre o Hamas, que é um ponto que ela tem tido dificuldade em se posicionar. Ela também, na defesa econômica, demonstrou aí o que é um desafio para ela também, em defender a economia e o legado do Biden e, ao mesmo tempo, propor ações na área econômica. Então, a gente pode perceber que alguns temas ainda são temas em que, para ela, gera uma dificuldade de conexão com o eleitor. Agora, fazer a pergunta para o outro... Desculpe, pode falar, professora. Pode fazer a pergunta. E com relação ao republicano Donald Trump, quais pontos ele foi melhor e quais pontos ele derrapou? Os pontos em que ela foi bem, ele foi mal, né? Quando teve que falar sobre aborto, nas questões que colocam aí a posição dele e colocam ele em situações em que ele precisa sair do discurso tradicional que ele já tem, mas ele consegue ir bem nos assuntos econômicos, e o Trump continuou usando o recurso que ele sempre usou, né, de várias insinuações, a estratégia da desinformação durante todo o debate, o que levou aí a vários momentos dele ser corrigido e pelos apresentadores, então o que irritou mais ainda. Então é menos, no caso dele foi menos a temática, né, que ele já está muito acostumado com alguns desses temas, e de outro lado mais o estilo. Um outro ponto que inclusive a Kamala explorou isso, é que ele ainda estava muito no debate com o Biden, e essa ideia, a questão de olhar para muitas referências ao governo Biden, que deixou para ela uma forma de contra-atacar, de colocar que ela que é a candidata e não o Biden. Então aí foi um erro estratégico da campanha em continuar focando nas fragilidades do governo e não no debate propriamente dito com a própria Câmara. Eu li algumas análises de especialistas americanos sobre o debate. O Trump foi repreendido, podemos dizer assim, algumas vezes, pelos mediadores, né? Todos os analistas foram praticamente unânimes em falar isso. Eu queria perguntar, ele citou sobre vamos falar sobre imigração. Ele citou que imigrantes haitianos estavam comendo pets, cachorros e gatos dos americanos numa cidade de Ohio, se eu não me engano é Springfield.
Automaticamente a produção ligou para a prefeitura de Springfield e desmentiu. Não podemos dizer que ele não concordou, ele ficou numa situação... Como é uma prática comum do Trump fazer isso, professora, disseminar essas mentiras, mesmo que haja a contraposição. Olha, isso é uma mentira. E ele continua com isso. É uma prática comum. Isso dá certo, professora? É uma estratégia, na verdade, dele de criar esses ambientes de desinformação que depois vão se tornar virais e vai ter ressonância em alguns grupos, e aí isso pode, né, não todas essas, nem todas as afirmações falsas, elas geram engajamento, mas algumas geram, né, e as pessoas ficam com a dúvida de que aquela informação é ou não falsa, e se ela for replicada por muitas pessoas, acabam gerando a sensação de que ela é verdadeira, né? Esse é um mecanismo que utiliza, outros políticos também utilizam. Começa a perder mais efeito, e aí por isso essa estratégia de questionar imediatamente, porque ela não deixa se torne uma narrativa que ganhe força. Então o debate dos mediadores e da estrutura do debate, exatamente que tem efeito e já contestá-lo. Ele trata isso como mais uma ação da mídia contra ele, um discurso de que ele foi mais repreendido do que a própria Câmara. Os próprios republicanos, logo após o debate, enfatizaram isso, de que houve aí um favorecimento maior a ela do que a ele, em função disso. Então, isso cria essa sensação de que a informação foi checada, mas ela pode não ser verdade. Mesmo a informação após a checagem pode continuar sendo verdade. Então, é parte da tática e a estratégia de desinformação de candidatos como Trump. Inclusive, pegando uma carona no ponto que a senhora falou, ele disse que eram 3 contra 1, Kamala e os 2 mediadores contra ele. Isso também é típico dele, né, professora? Isso é típico, a estratégia que também, né, de todos os... E aí você pode pegar toda essa linhagem de candidatos populistas e políticos populistas, em que atribuem à imprensa e aos jornalistas uma visão distorcida e de favorecimento de um candidato mais à esquerda. Então, ele continua fazendo isso. Isso tem ressonância na estrutura cognitiva dos eleitores dele, mas não consegue ser aí um fator para ganhar mais votos nos eleitores que estão indecisos. Então para a Câmara, e aí as pesquisas vão demonstrar isso, pode ter sido favorável, principalmente nos estados em que ela tem aí uma vantagem muito pequena com relação a ele. Inclusive, o debate foi feito na Filadélfia, na Pensilvânia, que é um dos estados pêndulo, né? Eles falam que é o estado roxo, né? Que é uma mistura do azul democrata com o vermelho republicano. É isso, né, professora? É isso mesmo. Não só a Pensilvânia, mas alguns estados ali também do meio oeste, do sul, que hoje tem essa característica de terem em eleições serem ou mais democrata ou mais republicana. E ela tem uma característica muito competitiva. Tá? Diferente de outros anos, esses estados de fato podem gerar aí uma vitória para um lado ou para o outro. O voto popular é importante, mas ganha aquele que tiver maior número de delegados no colégio eleitoral. Então, o estado que pode ser muito decisivo em conseguir chegar nos 270 delegados, que é o mínimo para conseguir ser eleito. Bem lembrado a questão da votação e dos delegados. E como última pergunta, é uma pergunta que não quer calar, na verdade. Professora, um debate pode mudar a intenção de voto de um eleitor?
acho que a gente tem que olhar para o contexto americano, né? Os debates Sim. são sempre muito importantes, tanto que o Biden passou a sofrer muita pressão após o primeiro debate entre ele e o Trump. Então há uma expectativa muito forte. Só que ela tem uma expectativa, um ambiente favorável ao candidato. E principalmente um candidato que se sai bem, ele vai ter cortes positivos, ele vai poder explorar ao longo aí da campanha os resultados, mobiliza, como a gente viu imediatamente no caso da Câmara, um número maior de doações. Então, ela tem um efeito que não é só o efeito da atração do eleitor, mas de todo o ambiente da campanha, né? Da energia, da perspectiva de mobilização. Mas no caso americano, ela tem um fator importante que é mobilizar o eleitor. É conseguir fazer com que o eleitor fique mobilizado para que ele vá votar. Como a eleição não é obrigatória, este é um dos fatores que pode também fazer a diferença. O eleitor o debate cria esse ambiente para que mobilização do eleitor e até para o eleitor adiantar o voto e votar como a gente está vendo aí já um movimento grande pró-Câmara de votação antecipada. Então, todos esses aspectos, sim, são muito importantes. Mas o eleitor, quando vai decidir, vai fazer aí alguns cálculos. Aí a plataforma do candidato, a afinidade, a percepção de que o candidato tem condições de liderar o país, também vão pesar muito para a escolha nos Estados Unidos. Bem, professora, eu quero agradecer a atenção. Estivemos aqui com a professora Denilde Roushacker. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Bem, agradeço também a atenção de todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, professora. Obrigada. Até logo.